bem-vindo aqui para mais um vídeo sobre análise de papéis. Estamos em meia temporada de apresentação dos resultados para o exercício de 2022 e chegamos à primeira companhia do setor elétrico que vamos analisar no canal. A Auren é uma empresa que juntou a Votorantim com a CESP. Isso veio ocorrendo desde 2018, se consolidou no final de 2021 e no início de 2022, então se começou a apresentar os primeiros resultados. Por isso até uma dificuldade na hora de nós concatenarmos os balanços, as demonstrações financeiras, de forma que a gente possa trazer o passado de duas companhias para uma apreciação presente. Mas o fato é que, surpreendente, aí está no lucro líquido, esse crescimento de 536%. O que será que pode ter ocorrido com a Auren? Será que foi um fator importantíssimo e relevante, principalmente para você que possui ações da companhia? E para fazer essa análise, vamos nos utilizar do release de resultados do quarto trimestre de 2022, das demonstrações financeiras consolidadas e individuais do fechamento do ano passado. Aqui está são as demonstrações segundo os padrões internacionais, o IFRS, e a apresentação que foi feita por decorrência da teleconferência de resultados que foi apresentado no dia de hoje, dia 17 de fevereiro de 2022. Então, assim, sem nos estendermos muito, vamos começar aqui pelos destaques. Destaques esses sobre os quais a própria companhia pode mencionar. Do ponto de vista dos aspectos financeiros, EBITDA ajustado de 521 milhões nesse quarto TRI, uma margem de EBITDA ajustada de 85%, índice de conversão de caixa em 68%. Grande ponto alto aqui desse trimestre, né, destacando aqui a celebração do acordo com a União Federal envolvendo o recebimento da indenização da usina de Três Irmãos, já estava sendo discutido há quase 10 anos. Outro destaque. Eu até queria chamar a atenção exatamente para esse ponto aqui, que essa indenização em decorrência da usina hidrelétrica de Três Irmãos, que nós vamos tocar com um pouquinho com um pouquinho de profundidade mais acurada, para que a gente possa entender o que aconteceu com a companhia. É a aprovação pelo Conselho de Administração de um dividendo de equivalente a R$ 1,50 por ação. E também isso, né? Dividendo já anunciado, R$ 1,50 por ação, que nós vamos ver aí quando eles serão pagos. Com relação ao desempenho operacional, observe aqui que o GSF no ano ele foi de 85% frente a 73% que havia ocorrido em 2021. E aí a gente vai lembrar da crise hídrica. Esse ano de 2022 ele foi favorecido porque os reservatórios ficaram mais abastecidos e por maior tempo. E veja que o custo da energia, na contrapartida, teve um decréscimo aqui de 32%. Isso aqui, evidentemente, vai impactar na receita líquida da companhia. Quanto ao desempenho operacional em relação aos ativos eólicos, a gente pode verificar aqui, eu vou marcar para ficar um pouco mais claro, que é o ano de 2022. Ficou muito largo esse retângulo, vou fazer um retângulo mais estreito para ficar mais claro. Então, a gente pode verificar aqui que, por exemplo, em Ventos do Araripe 1, veja que o P90, ele aqui ó, teve um acréscimo de 2%, no entanto, em Ventos do Araripe 3, P90 teve um decréscimo. E isso a gente vai ver assim ao longo de todo esse processo, que quando nós considerarmos entre os acréscimos e os decréscimos, existe um patamar relativo aqui de compensação, de modo que, em termos de geração eólica, correu dentro de uma estabilidade com um leve decréscimo dentro do percentual de produção. A Auren já tem 3 gigawatts comercializados até 2024. E é interessante você verificar aqui, nesse retângulo que eu deixei marcado, o que existe já de energia contratada, 98% agora em 2023, e dentro da casa dos 90% até 2025. E se você olhar no longo prazo, você veja que tem aqui pelo menos 60% da energia contratada. E agora, olhando para o desempenho financeiro da companhia,
Com relação particularmente à receita, vamos deixar que a companhia mesmo faça a sua referência. Página 13 do desempenho financeiro, a gente apresenta aqui receita e EBITDA. A receita no quarto TRI de 22, ela teve um decréscimo, mas ela é muito basicamente explicada na sua totalidade pelo volume de trade. No que tange à geração hidrelétrica, a receita no quarto TRI de 22 aumentou 12% em relação ao quarto TRI do ano anterior, a eólica também aumentou 18%. O trading, o volume esperado é menor, não necessariamente nas margens, mas o volume menor em virtude de um menor volume em megawatt, mas sobretudo na queda dos preços, que afeta, por óbvio, a receita de trading. Então você vai lembrar que houve aquela redução que eu falei antes, de 32% com relação ao custo, né, da energia, e que tem o seu impacto então na receita. Com relação ao endividamento, veja que a dívida da companhia vai a 9 bilhões, no entanto, você pode notar aqui que a alavancagem é de 1,4 vezes, sendo que nessa alavancagem ela considera a dívida líquida da companhia, que é de 2,4 bilhões. O cronograma de amortização da dívida é muito tranquilo, principalmente aqui no longo prazo, considerando principalmente que a companhia tem 3,4 bilhões em caixa. E antes de colocarmos todos esses dados na nossa planilha de indicadores, vamos dar uma olhada aqui o que a companhia tem a dizer com relação ao contencioso passivo, que são ações que a companhia tem, pelas quais ela responde, a maioria aqui herdada da CESP, por exemplo aqui, uma ação civil dos oleiros, as ações civis gerais, uma dos pescadores, demais trabalhistas, ambientais e de cunho tributário. Então isso aí tudo gerou um contencioso já antigo da companhia. Quando a gente analisou a CESP aqui no canal, a gente já tinha alertado para essa questão, e vamos ver o que a companhia tem a dizer hoje sobre esse contencioso. Nós trazemos a visão do contencioso passivo. Eu vou começar pela parte de baixo da página, que é a evolução do trimestre. No quarto TRI de 22, na soma do contencioso provável e do possível, nós reduzimos 326 milhões em movimentações, negociações e julgamentos. E nesse quarto TRI, em virtude de deflação do IGPM, sobretudo, a atualização monetária, que quase sempre é punitiva, ela já se reduz bastante, foi de apenas 6 milhões positivos no trimestre. De forma que nós encerramos, portanto, o ano com um valor total de provisionado, que é a parte rosa dessa barra, de 1.180 bi, e o possível em 1.600 bi. O que nós trazemos na parte de cima dessa página é para mostrar um pouco a evolução desse contencioso passivo. Boa parte dos senhores nos acompanharam nos últimos anos, é a evolução desse contencioso passivo desde dezembro de 18. Embora este contencioso passivo desta página, ele é o consolidado da Auren, nós sabemos que ele é sobretudo formado, na sua esmagadora maioria, formado pelo contencioso que assumimos na privatização da CESP. Portanto, quando assumimos a empresa em dezembro de 18, a soma do contencioso provável mais possível naquele momento era de 4,2 bilhões de reais, com a quebra, tal como está nesse gráfico de pizza da esquerda superior. Passados 4 anos, em dezembro de 22 agora, esse provável e possível somados somam 2,8 bilhões de reais. Números nominais aqui, evolução nominal. De lá para cá, devo dizer que houve uma baixa bruta entre negociações e julgamentos, uma baixa bruta de 3,3 bilhões desse provável mais possível, e uma correção monetária dos tribunais, ajustes, de 1,9 bi, que offsetados trazem para os 2,8 bi. Vale dizer que para reduzir esses 3,3 bilhões de provável mais possível ao longo dos 4 anos, nós desembolsamos, entre acordos e julgados, 715 milhões de reais em 4 anos. Portanto, um pouquinho abaixo de 22% do valor baixado. Nós deixamos, como já foi amplamente comunicado, no passado nós deixamos de comunicar o remoto. Mas se tivéssemos incluído a evolução do remoto também, esse saldo de 4 anos, nós gastamos 7% do valor total baixado, provável, possível, remoto, na totalidade. E, evidentemente, né, que para fazer essas provisões aí tem um impacto, principalmente no lucro líquido, e é o que você deixa, às vezes, de receber em termos de dividendos. E para essa nova consideração, eu vou considerar, então, esse release de resultados. Eu vou direto aqui na página 30, que eu acho que aqui tem as considerações que a gente precisa levantar.
Veja aqui, ó, com relação à receita financeira. Veja que a receita financeira do trimestre ela foi impactada positivamente pela atualização monetária da indenização da usina hidrelétrica de Três Irmãos. Desde a data que foi entregue a concessão, que foi lá em 2012, até o acordo judicial que aconteceu no dia 7 de dezembro, resultou num efeito de 2,4 bilhões. Aonde? Na receita financeira. Adicionalmente ao incremento de 77 milhões, que é explicado majoritariamente pelo maior volume de caixa aplicado no período. Descendo um pouco aqui abaixo, onde a gente também fala sobre o resultado financeiro, veja que lá foi 2 bilhões e 67 milhões. E aqui tem mais uma explicação que levou a esse lucro líquido aqui de 2,45 bilhões frente a 42 milhões no quarto trimestre de 2021. O que levou em consideração o que levou a esse patamar foi justamente o resultado positivo de 2,1 bilhões no quarto trimestre de 2022, frente ao resultado financeiro líquido negativo de 210 milhões no quarto trimestre de 2021, explicado pelo efeito da indenização da usina hidrelétrica de Três Irmãos, que decorreu em um efeito líquido de 2 bilhões, então é isso que se considera, né, esse efeito líquido, no trimestre. Adicionalmente, há uma maior posição de caixa e a menor atualização monetária devido à deflação do período. E com isso, nós chegamos nesta tabela aqui. Veja que, se nós considerarmos aqui, ó, o quarto trimestre de 2022, note que o resultado financeiro, então, ele está crescido aqui de 2 bilhões e 67 milhões. E por causa dele, esse maior impacto aqui no lucro líquido de 2,4 bilhões. Evidentemente que isso vai levar a um efeito aqui sobre o exercício de 2022, que passou a ter um lucro líquido de 2,6 bilhões. E agora nós vamos olhar na tabela como é que a gente transporta para lá. Sendo que em 2021 foi reportado 420 milhões. E é por causa disso que o lucro líquido cresce 536%, como nós colocamos no início deste vídeo. E agora vamos dar uma analisada nas nossas projeções. Aqui sempre lembrando que nós tivemos que juntar demonstrações de resultados da CESP e da Votorantim para tentar fazer um cruzamento sobre esses dois, para ver até onde nós poderíamos chegar em termos de projeção. E realmente essa é uma projeção bem complicada de se fazer. Então, com base ao passado, esse passado todo construído aqui, ele é um passado não auditável, porque ele reporta a uma junção que não se estava levando em consideração antes. Com isso, a gente teve uma projeção aqui na receita líquida de 5,5 bi e na receita 2,7 bi, podendo vir a pagar aqui 75 centavos, uma projeção, como eu disse lá quando foi feito, bem grosseira. Se nós olharmos para o patrimônio líquido, estava aqui ó, em 12,8 bi, a época em que nós fizemos essa construção. Bom, mas o que aconteceu de lá para cá foi o seguinte: olhando trimestre a trimestre, nós vimos que existia uma possibilidade de que essa receita chegasse a 5,6. Então veja que ele está mais ou menos de acordo com o que nós tínhamos projetado. No entanto, o lucro líquido, nós tínhamos aqui uma ideia de 296 milhões, até porque em determinados períodos chegou inclusive a dar prejuízo à companhia, pelos motivos que nós explicamos à época. E agora, finalizado esse processo como um todo, nós podemos tentar fazer uma projeção para a Auren. Então, ao final de tudo, a Auren chegou aqui a 5,7 bi de receita líquida. Nós tínhamos, então, no acompanhamento, trimestre a trimestre, projetado 5,600, ficou até bem próximo. O que distou foi justamente nessa projeção aqui do lucro líquido, porque chegou a 2,6 bi de lucro líquido, sendo que no ano de 2021 tinha chegado a 420 milhões, conforme nós vimos recém. E o que explica foi justamente a questão da usina elétrica de Três Irmãos, conforme nós explicamos até aqui. Desta forma, veja aqui nós tivemos que, por conta da evolução
do crescimento médio composto, principalmente aqui do lucro líquido de 30,27 dos últimos 5 anos, desde 2008, a gente teve que descartar esse valor aí porque ele não corresponde. Então é melhor a gente utilizar a inflação para que nós possamos fazer as nossas projeções. Então, utilizando a inflação, nós podemos projetar para 2023 uma receita líquida de 6 bilhões, aproximadamente, 6 bilhões e 6 milhões, e 100 milhões, um lucro líquido, que chega aqui a 444 milhões, não havendo nada extemporâneo, um dividendo a ser pago de R$ 1,63, por duas razões. Primeiro que a companhia já anunciou R$ 1,50, mas a gente tem que considerar exatamente esses efeitos não recorrentes que aconteceram, e mais aí uns 13 centavos que nós colocamos em função desse lucro líquido que nós estamos projetando. Com isso, também já foi reavaliado aqui o patrimônio líquido da companhia. Veja que a gente tinha lá 12, quase 13 bilhões no início do ano, e agora a gente teve que retornar para 10. No final do ano passado, a ação fechou a R$ 14,73, e no momento desse vídeo já estava sendo negociada a R$ 14,99. Com isso, o preço da ação, dividido pelo valor patrimonial por ação, em em 1,48, indicando que a ação não esteja nem caro nem barato. E até o que vem a explicar isso é exatamente o fato de que, se nós olharmos a média dos dividendos que nós projetamos em 88, o preço da ação ficaria em R$ 14,58 no preço teto, porque basta dividir por 6%, que é o mínimo que aceitamos receber em proventos ou em dividendos pelo valor que pagamos pela ação, e a ação negociada a R$ 14,49 estaria acima. No entanto, para este dividendo aqui de 1,66, veja que o preço teto vai a R$ 27. Então ele está muito deslocado. É preciso ainda acompanhar mais a companhia, ver como ela vai lidar com os seus contenciosos e como ela vai se comportar do ponto de vista do seu desempenho operacional, que a gente viu ali, que está mais ou menos agora ficando dentro de uma linha razoável. De modo que a gente pode ter uma expectativa aí positiva por conta desse anúncio, mas a gente tem que considerar sempre os eventos não recorrentes, mas talvez no futuro ela volte a uma estabilidade no pagamento de proventos numa ordem mais ajustada, lá para perto de 90 centavos. Ou R$ 1, o que vai fazer com que esse preço de hoje realmente acabe compensando. E para finalizar as minhas considerações sobre a Auren, eu tenho aqui uma tabela que eu sempre deixo no final, que é quando eu trago todos aqueles dados avaliados para cá. Como não tem nenhuma coisa, não tem nada excepcional que a gente possa tratar aqui, eu acho que eu vou deixar a publicação no Instagram aqui do canal, mh.investir. Você que é interessado na Auren pode baixar essa tabela e fazer as suas considerações. A minha é a seguinte: eu precisaria olhar melhor o projeto da companhia. Eu vi que ela andou aqui na aquisição dessas startups, o A2, Aquarela, Flora, elas têm algum vínculo com a questão da produção da energia elétrica, mas é como se fosse uma espécie de serviços a serem alcançados para outras empresas. Então é uma linha de estratégia de crescimento que a companhia está adotando e que é preciso olhar com maior acuidade até para se compreender o projeto como um todo da Auren. Até aqui ela veio na diversificação da sua matriz, a exemplo do que está acontecendo com a AES Brasil. Então, mas como a gente já tem a AES Brasil na carteira, não faria muito sentido, nós migrarmos para uma Auren, por exemplo. Mas a gente começa a ver o projeto assim que é muito parecido. Resta agora, depois dessa junção com a Votorantim, que a gente consiga entender, na minha opinião, melhor esse projeto e verificar os verdadeiros resultados, tirando essas questões aí que nós vimos que são não recorrentes. Assim, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Vou ficando por aqui, me despedindo de você e deixando, como sempre, o meu grande abraço.